Vai. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui para mais uma aula de NBAZ e já estamos na reta final, né, professor? Olha, aula 19. galera, isso mesmo, já estamos na aula 19. Daqui a pouco nós vamos fazer aquela revisão geral para avaliação. Então, Isso aí. vamos prestar bem atenção na aula de hoje, que hoje, nas aulas anteriores, Laísa, nós estamos fazendo o quê? Falando sobre avicultura, mas falando sobre raça. Depois das raças, depois dessas raças. Qual é o tipo de aptidão? É só para corte, produção de carne? É só para postura, produção de ovos? E tem as raças de dupla aptidão. Também falamos sobre as instalações, falamos sobre a recepção dos pintinhos, quais são os procedimentos quando a gente está renovando o lote. Hoje, nós vamos falar como vamos realizar isso. Lembra? Nós colocamos ali os pintinhos em círculos de proteção, que corresponde a 1/4, 25% do galpão com 2.000 aves. Mas aí a gente falou o quê? Falou que temos que ter cuidado com a substituição do primeiro dia até a sexta semana, substituição dos comedouros, substituição dos bebedouros, tomar cuidado, né, com a temperatura. Falamos sobre os procedimentos de manejo para eles não selecionarem o grão. Hoje, nós falamos de forma geral. Hoje nós vamos falar especificamente como é realizado isso. Como é feita essas substituições. Por isso é muito importante você prestar atenção. É isso aí. E anotar todas as dúvidas. Assim que finalizarmos essa aula 19.1, vai ficar aí fazendo exercício, não é isso, Laísa? E só assim, já dando aquele spoiler, né? Nessa aula aqui, a gente vai ter essa continuidade, né, da avicultura. Sim. Adentrando, pessoal, o processo de manejo, né? Manejo alimentar, Isso manejo mesmo. sanitário, podemos falar, né, professor? Sim, porque em criações, o manejo alimentar, ele corresponde à fisiologia do animal. Como assim, professor? É em todos, tá? Não é só na avicultura. Mas, por exemplo, o pintinho, ele come que tipo de ração? Que é diferente do frango, que é diferente dos reprodutores, o macho e a fêmea. E a ração de postura, ela é diferente da ração de corte. Então, dependendo do nível de desenvolvimento, a alimentação e suplementação do animal acompanha. É igual nós, né, Laísa? Quando a gente é bebê, né, professor? Do falho! Quando nós... É porque eu tô tomando café. Meu diretor, corta rapidinho aí. Volta, senão vem pra mim, meu diretor. Ó, o cafezinho aqui do professor. Eu tô tomando café, eu tô salivando. Ao mesmo tempo que está um aroma muito gostoso do café daqui, viu? Vou agradecer, né, a participação e contribuição do café de hoje, que o professor já está tomando, a nossa querida professora Carla. Carla! Um beijo pra você por ter mandado esse cafezinho pra mim, meu amor. Calma aí, eu tô tentando lembrar. Que pecado, mas depois eu lembro o nome da colega que fez o café. A Carla providenciou. Naiobe, obrigado, seu cafezinho tá uma delícia, obrigado por você ter maneirado no açúcar. Romântica, Naiobe. E assim, já dando a deixa, né, professor, lá pro segundo ano, a gente já vai começar a trabalhar com as produções, né? Então a gente vai ter bastante aí aula sobre café, produção. Então, vamos lá. Eu tava falando que eu falei a bebê. Quando a gente é bebê... Quando nós somos bebês, criancinhas, nós também temos a fase, né, de nutrição animal. Então, nós também somos animais. Obrigado, Naiobe. Estou agradecendo aqui pelo seu cafezinho, viu? Tá uma delícia. Eu vou até experimentar aqui. Faz aquela degustação, professor. Olha aí, ó, o professor tá degustando agora. Galerinha, um bom café, ele tem esse aroma cítrico, frutado e um pouco encorpado, aquele amargozinho no final. Uma delícia, viu? Depois eu falo para vocês a marca. Na fase que a gente é bebê ainda... Bebê, nós fazemos a nutrição líquida. Depois da nutrição líquida, vamos para a pastosa. Depois da pastosa, tem aquela transição com pedacinhos com pedacinhos de fruta, que a mãe começa a introduzir um pouquinho de fruta sólida, sem ser amassada, pastosa, frutas e depois aquela comida triturada no liquidificador ou então aquela sopinha, para depois vir totalmente sólida. Por isso que o processo de nutrição humano é semelhante à das criações. Qual é a diferença? Nas criações é voltada para uma determinada produção. Se for
produção de carne, a ração acompanha. Se for produção de ovos, a ração também acompanha. Por quê? Ao produzir um ovo, temos que fornecer a ração. Olha como é que tem que ser o pensamento. Tem que fornecer a ração para o processo fisiológico do animal, nutritivo do animal, e também uma quantidade para produzir o ovo. Exemplo, uniformidade do ovo, dureza da casca, o cálcio, fósforo, potássio que vai constituir aquela casca não pode ser retirado do sistema da galinha. Não pode ocorrer o processo de desmineralização óssea do animal. Então isso vai tudo embutido na ração. Como for carne também. Não pode ocorrer o metabolismo das proteínas do músculo, que a gente chama que é o catabolismo. Não pode ocorrer, tem que vir da ração. Então, esse processo é fundamental e a gente vai ver como é que ocorre esse processo de desenvolvimento, substituição da ração, do equipamento dos pintinhos na aula de hoje. É isso aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aí com o nosso primeiro momento, que é o manejo. Ó, o que a gente está falando, né, Laísa? Justamente. Hoje nós vamos... Só que aí, Laísa, é uma associação. A manejo alimentar relaciona também ao quê? Ao equipamento. Por exemplo, quando a gente falar de manejo alimentar, a gente vai falar do comedouro, que são 3 tipos de comedouro. Manejo alimentar, o bebedouro, tá bom? E ainda mais, quando você altera o comedouro e altera o bebedouro, é por causa também da granulometria da ração. E também a cama do aviário. Por isso que a gente está falando ali, ó, manejo sanitário. O que é o manejo sanitário? No início, quando os pintinhos estão chegando, o manejo sanitário envolve o quê? Uma boa cama de aviário, pessoal, ela tem que estar compacta. Só que aí, quando os pintinhos estão chegando, ela não está compacta ainda. É feito de serrapilha. E aí tem que tomar cuidado para não molhar, porque a temperatura muito quente pode azedar, criar gases e também produzir fungos e o sistema respiratório desse animal, que ainda está em processo de vacinação, pode ser prejudicado. Por manejo sanitário, ele também envolve o processo envolve a climatização do plantel, com o processo de adaptação e higienização. Vamos lá ver isso aí? É isso aí. Começando agora, manejo alimentar. E é o que o professor falou, né? A primeira fase, a cria, o inicial, é de 1 dia até 6 semanas de idade, que é o manejo dos bebedouros. Olha a importância, e comedouros. Bebedouros e comedouros. Só que a gente vai falar primeiro aqui do bebedouro. Vamos lá. Primeiro ponto aí, que é manter os bebedouros iniciais pendulares, como vocês estão vendo aí, sempre limpos e com água fresca até 2 vezes ao dia. Então vamos lá. O professor falou, isso, né? Para não ter aquela questão. Isso, né? olha só. Vê o círculo? Nós falamos desse círculo, Laísa, nas aulas anteriores. Professor, esse círculo, professor, para 2.000 aves, um aviário inicial, 2.000 aves. Então é um ciclo que você vai colocar 4 círculos. 4. A gente está mostrando 1. E vai compreender somente 1/4, 25% de todo o galpão. Tá bom? Então, a gente está mostrando um círculo, só que são 4. Outra coisa. Tá vendo o chão? Eu sei que tá falando de bebedouro, galera, mas tá tudo interligado. Tá vendo o piso? O piso é de maravalha. Então, essa maravalha, quando o galpão já está... Como é que a gente fala? O galpão já está... Não é maduro. O galpão já está... funcional. Ele tem que estar compactado, duro. Chega a ficar duro. Essa cama, esse piso. O piso, né? Isso, é o piso. Então, ele ainda está tudo molinho. Então, tem que tomar cuidado, por quê? Tá vendo o bebedouro? Coloca a flechinha no bebedouro. O bebedouro é esse negocinho côncavo, branco, com vermelhinho. Esse é o comedouro. É o bebedouro. Aqui, ó. Esse bebedouro, dá para ver que ele tem essa concavidade branca, que é o reservatório da água.
E na parte vermelha, Laísa, eles bebem a água na parte vermelha e vai baixando o nível da água. Só que, professor, a gente enche até o final? Não, não enche até o final. Só isso vai aumentando o reservatório de acordo com o tamanho da ave. Outra, lembra que né, essa água é uma solução, Laísa. Inicialmente, do primeiro até o 6º dia, esses animais estão se adaptando ali e esses animais vão tomar uma solução de 5 quilos de açúcar diluído em 200 litros de água. É como se fosse um soro, um soro com terramicina, perfeito. Isso para quebrar o estresse desse animal e também favorecer aí a adaptação deles gastrointestinal. Esse primeiro dia, a moelinha dele, a moela. Quem come moela? Eu adoro uma moela, então, tá, pessoal? Já tô a gente abre a moelinha, tem uma pele amarela. Sim. Que nessa pele, essa epiderme, ela formou um calo. Nessa idadezinha, ele não tá calejado. Parece aquela pelinha lisa, bundinha de bebê. Então, nós fornecemos o quirelo, que não é ração, quirelo, para ocorrer o calejar, para poder receber a ração. Então, tem uma preparação da moela. E você não vai colocar ração para um animal pequenininho que está se adaptando? Você está vendo ali, esse amarelo lá é o comedouro. Circula o amarelinho que o homem está segurando ali, ó, é o comedouro, é uma bandeja. Por quê? É uma bandeja que não tem muita altura para que o pintinho ele vai subir. E o animal tem um hábito de ficar o quê, Laísa? Ciscando. Então, qual é o negócio? Colocar o comedouro próximo à fonte. A fonte, a campânula. Ou escamoteador. Tem pessoas que chamam de campânula ou escamoteador. Que é isso aqui, ó. Ele que controla a temperatura dentro do círculo de proteção. Então, ele emite um calor. Uma coisa importante. Para quem tem cachorrinho em casa, você tem um potinho que coloca a água do cachorrinho. A água do cachorrinho, Laísa, pode até estar limpinha. Você botou a água hoje de manhã. No final da tarde, a água ainda está translúcida. Mas se você botar a sua mão dentro do pote, na paredinha do pote, tá liso, tá liguento. Isso, um grudezinho, né? Isso. Por isso, isso vai acontecer aí dentro também. Porque eles vão urinar, vão pisar dentro desse pote. O que eles têm que fazer? Por isso que a gente não enche. No início da manhã, final da manhã e no finalzinho da tarde. 3 vezes, você vai trocar essa água e limpar. Porque a temperatura... Professor, a temperatura da campânula, a temperatura e a altura dessa campânula, ela vai alterar conforme a estação do ano. Qual? Só 2. Época chuvosa, se você fizer recepção desses pintinhos no inverno amazônico, então a temperatura tem que ser maior. Então vai ficar um pouquinho quente. E quando é a nossa estiagem, nosso verão, aí a gente não precisa tomar tanto cuidado com essa temperatura. Por quê, professor? Porque você tem que lembrar que essa ração muitas vezes pode cair na cama, que ainda não está compacta. E a água do bebedouro, eles podem, sem querer, derrubar. E aí, água, umidade, ração e temperatura propício para ocorrer o processo de azedade, fermentar. Fungos, bactérias. E é uma ave que é um filhote que está em processo de adaptação. Então, esse é o enredo para que a gente faça, então, água fresca 2 vezes ao dia. Professor, o senhor não falou 3? Aí que está o negócio, pessoal. A recomendação é 2 vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde, porque a noite é um período que não tem manejo dentro do aviário. Só que, se você estiver na época de chuva, então você tem que ter uma limpeza entre o início e o final. Esse intervalo. Então o criador ele tem que ter, né, essa adaptação para adaptar isso. Isso, perfeito. Lembra, pessoal, criação de ave não é nata, não é natural de Rondônia. Isso é uma atividade pecuária que nós recebemos dos migrantes do sul que vieram para cá. Então,
A atividade, a base dela é lá 2 vezes. Aqui não, aqui tem por causa do clima que é úmido e abafado, propício para desenvolvimento nesse início aí, tá? Isso aí, pessoal. Então a gente acabou aí de ver, né, o manejo dos bebedouros e agora... Isso é o inicial, porque vai mudar esse bebedouro depois. E agora, né? O comedouro. O comedouro. Inicial por quê? Porque a gente viu Vai no mudar a processo adaptação. ainda que eles já Isso. são pintinhos, né, professor? Isso. E agora, né, dura aí no prosseguindo, primeiro dia até a 6ª semana. que é importante vocês saberem, né, esse intervalo desse tempo. Isso, que é vocês um vão mês estar, e 2 semanas. que vocês vão estar, né, dentro desse manejo aí. Isso. Então, agora com os comedores. Afinal de contas, professor Jefferson, o que seria esse manejo dentro do comedor? Ok. Manejo do comedouro, pessoal, ele é bem mais intenso que o bebedouro. O comedouro, ele lembra uma forma de bolo. Aqui, ó, na imagem já consegue esse observar. vermelho. Isso. O que acontece? A ração é mínima aí, tá? Por quê, professor? É uma ração... Essa ração, Laísa, ela tem, assim, nutrientes... O que vem na cabeça quando a gente pensa em filhote? Adaptação imunológica. Falou filhote, é adaptação imunológica. O que nós vamos passar para nós, para as mulheres, nossas espécies. Qual é a adaptação imunológica para as mães que estão amamentando? É o colostro. Porque a gente tem que dar colostro para os nossos filhos, a mãe tem que dar, porque é através do colostro que a criança vai obter as imunoglobulinas da imunidade em relação ao quê? Criança, bota tudo na boca. Criança é endemoniadinho, ele vai colocar a mão no chão. Os brinquedos que ele está brincando, ele leva para a boca. Então, qual é a imunologia adaptativa? Gastrointestinal. Por quê, professor? O colostro vai fazer com que o sistema imunológico dele proteja, não vai proteger, vai fazer com que ele não vai criar imunidade. É uma imunidade que ele adquire da mãe para que ele fique um pouco mais tolerante aos brinquedos, os micróbios e germes daquele ambiente. Então, o gastrointestinal para evitar o quê? Uma criança está se desenvolvendo? Diarreia. Porque se uma criança tem diarreia, ocorre desidratação. Se ocorre desidratação, ela vai parar de querer comer, se amamentar, aí vai poder prejudicar o sistema respiratório. E ele vai o bebezinho fica um ambientinho propício para as doenças adversas. Então, o colostro vai fortificar ele dos germes ambientais, relação gastrointestinal. Ele tem que se preparar para poder receber a papinha. A papinha que muitas mães deveriam fazer o quê? Cenourinha, batatinha, triturar tudo no liquidificador. Não, mas ela compra tudo industrializado. E o industrializado tem muita química. E ele tem que fazer com que essa química proteja o aparelho gastrointestinal dele. Mamãezinha que está me ouvindo aí. Agora vamos transformar mais para o pintinho. Lembra que eu falei? Quando eles chegam, Laísa, no primeiro dia, eclodiu. É o fluxo. Eclodiu na chocadora, que é uma empresa que vende. Olha, o aviário da Laísa, milionária, a professora Laísa tem uns 3 galpões, viu? Vai chegar 3.000 pintinhos no lote dela. Vai ficar 500, 500, 500, 500, 500, 500 em 2 aviários. Então, cada aviário vai ter 1.500 pintinhos. Aquele dia vai chegar. Então, do primeiro dia, eclodiu de manhã no negócio e chega lá pelas 9, 8 horas no teu galpão. Eles ainda estão com um vitelo no buchinho deles. Então tem que fazer com calma, Laísa. Eles vão ficar o quê? 3 dias absorvendo aqueles nutrientes. Mas, Jefferson, no comedouro tem pouquinho o quê? Pouquinha ração. E o bebedouro está lotado de água com terramicina. Por que eu coloquei ração? Desculpa, não é ração, é o quirelo. É uma ração que não é tão nutritiva, que é mais milho quebrado, para calejar a moelinha dele, para
depois dos 3 dias, uma semana, você introduzir a ração. Então, é pouco, a bandeja você vê que está vazia, quase vazia, não tem nada. Por quê? Ele vai ciscar, é comportamental do animal, cisca. Outro, ele vai pegar as pedrinhas de quirelo, vai calejar a moelinha dele, para estar se preparando para ter a ração. Outra, esse animal aí vai defecar dentro do pote. Então, qual é o manejo, qual é o cuidado que a gente tem que ter? É próximo aonde está o comedouro, você tirar o excesso de quirelo que eles jogarem fora da bandeja, pegar essa bandeja, limpar, tirar as fezes que eles estão fazendo ali e colocar o novo quirelo. E outra, quando você... 3, 4 dias já está consumindo todo o vitelo. Então você sabe, do dia que ele chegou até 72 horas, você vai ter que fazer a transição do quirelo para a ração, que é uma ração que tem bastante nutriente e são substâncias que vão melhorar o sistema imunológico dele. Então não é uma ração ainda bem de desenvolvimento, de crescimento. Essa ração de crescimento ela vem depois de uma semana. Então tem 3 tipos de ração. Quirelo, uma ração para melhorar, preparar ele e receber a ração de crescimento. Então tem que fazer essa transição devagar. Porque se a gente pegar e colocar a ração logo, toda vez, uma vez só a ração, pode dar o quê? Diarreia. Quando você troca... Eles não vão comportar, né? Porque quando a gente troca a ração do nosso cachorrinho, eu só compro a ração B. Comprei, faltou no mercado a B. Se eu vou colocar a ração A, se você der ela de uma vez só, tem cachorro que tem diarreia. Que cachorro é? É de raça. Porque cachorro vira-lata, ele é mais tolerante, ele é mais rústico o sistema intestinal dele. Cachorro de raça, a gente percebe que tem essa dificuldade na adaptação da ração. Mas é por quê? Por causa dos conservantes. E nós estamos trabalhando com um animal de raça. Isso aí, então, fazendo aqui a leitura, né? Comedouro colocará fina camada de ração para evitar o desperdício pelo fato de os pintinhos ciscarem, comerem sobre a ração que o professor... Mas vê, a gente coloca uma coisinha na lâmina, mas tem muita informação nessa lâmina ainda. E ó, diferente do que nós falamos antes, tá vendo com um comedouro embaixo da campânula? Não pode. Para não azedar, porque eles vão bagunçar. Tá? Prosseguindo aqui, deve-se regular a altura dos bebedouros e comedouros a cada semana, né? Até porque eles vão crescer, né, pessoal? Sim. Facilitando o acesso das aves. Bebedouro, né, está na altura do dorso. Olha aqui, vou até marcar aqui. Ou acima da cabeça em caso de válvula, né? Dependendo do tipo. Olha do só, bebedouro, tem uma né, imagem aí, ó. Tá aí, ó, pra gente entender esse dorso. Daqui a pouco a gente vai mostrar o dorso. Comedouros está na altura do papo. Então, bebedouro é o quê? Dorso. Dorso é as costas aqui, ó, Laísa. Tá? Aqui, pessoal. Isso. Aqui, ó, na imagem. Aqui. Isso. Ó, o dorso é essa linha tracejada. Tá? O papo, Laísa, fica aqui, ó, nessa região. Então, isso é comedouro que vem pra cá. É a altura. Por quê? Nós aqui já estamos fazendo alteração. Olha como é que é o comedouro inicial... bebedouro inicial, comedouro inicial. Já houve uma substituição. O comedouro aqui, ó, é esse. Olha a diferença do comedouro que é esse. É uma bandeja. Aqui não. Aqui é um depósito de ração e tem uma linha que suspende. Então ele vai ficar, ele aumenta o nível. O bichinho tá... Vamos aqui, Laísa. Vamos aparecer aqui na frente. Aqui, meus queridos, olha só. O pintinho... Deixa eu tentar passar aqui. Isso, ó. O pintinho aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, Laísa? E tem uma madeirinha aqui dentro. Opa. Isso. Então, eu pego nessa madeira, Laísa, essa madeirazinha aqui, ó. Eu pego na madeira, seguro a parte vermelha. Ou você faz assim com a parte vermelha, ou você faz assim. Depende do mecanismo que você adotou ali. A ração vai sendo distribuída nesse pote vermelho. Esse potinho vermelho aqui, ó. Então, quando você faz assim, a ração desce e preenche toda a borda
E para que essa corda, professor? Porque conforme o animal vai crescendo, então o comedouro fica no papo. Então essa borda vermelha aumenta. Então é um comedouro suspenso. Já tem essa adaptação. Comedouro suspenso diminui que tipo de mão de obra? Comedouro suspenso, ele para de ciscar em cima da ração. Como ele para de ciscar em cima da ração, Larissa, já uma mão de obra é aquele negócio de ficar limpando a cama. Olha a coloração da cama. Quer ver uma coisa? Volta aí um slide, Larissa. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Isso, pode mais um. Não, é para trás. É background. Volta, mais um. Pode voltar. Volta. Aí, olha aqui como é clarinho. Pode voltar mais um. Volta, comedor. Pode voltar. Aí, olha como é claro. Limpo, novo. Agora vamos voltar lá na outra. Já é um comedor que está começando a ter aquela compactação. Pode ir mais para frente. Aí, ó, compactação. Essa compactação vai retirar o ar. Vai compactar a palha, a maravilha, vai absorver as fezes, porque o animal tem cloaca. Então é fezes, urina. E aí, como tem pouco ar, quase nada de ar, não ocorre um processo de fermentação com controle de quê, pessoal? A campânula, você está vendo que ela está mais levantada. Isso. E aí, diminui a probabilidade da temperatura aquecer. Aquecer de que forma? De ficar abafado. Não fica abafado. O que é abafado, professor? É quando a umidade da cama mantém-se constante e pode propiciar que ocorra o quê? O processo de desenvolvimento de micro-organismos. Por isso que na frente da portinha do galpão, nós temos um piso que a gente fala que é piso higiênico, onde tem cal. Então você passa o cal na sola da sua bota para quando entrar os germes e micro-organismos que estão lá fora não entram. Peixe. Perfeito. E agora, dá mais um aí, Laísa, mais um clique. Ó, tá vendo isso aqui? Então, volta agora. Então, ó, esse... Volta mais um, Laísa. Vamos voltar. Aí, ó, tá vendo o comedouro? Desculpa, tá vendo o bebedouro? Agora vai pra frente. Olha como é que é a adaptação. É o bebedouro, só que esse bebedouro aqui, ele é acoplado. Na verdade, é esse aqui, ó. Esse aqui é o sniffer. O que é esse sniffer, Laísa? Aqui é o caninho, ó, que vai distribuir a água. E aí esse sniffer, o pintinho, vai bicar, igual esse aqui, ó. Já percebeu que ele vai bicar no sniffer? Aí esse pontinho, isso aqui é de plástico, isso aqui é de metal. Ele bica, aí o metal entra e a água sai. Pra que tem esse potinho? É a adaptação, está bem no papo dele, ó. No dorso do animal. Por quê? Está um pouco abaixo do dorso do animal, para que o animal beba água aqui, mas ele vai ver que tem um sniffer, ó. Esse aqui já percebeu. E aí as aves vão começar a fazer o comportamento dessa. Elas bicam e aí ela consegue tomar água. Então, isso aqui vai ser tirado depois, vai ficar só o sniffer. Aí vai mudar o quê, professor? O manejo. O manejo do bebedouro não é mais relação ao sniffer, é tomar cuidado para esse sniffer não ocorrer vazamento, que aí fica pingando na cama. Então, é uma adaptação para a ave e uma adaptação para o avicultor, que vai fazer as limpezas do que agora? Da caixa, Laísa. Não é mais a limpeza de bebedouros que estão no chão, mas a limpeza da caixa que está fornecendo água. Isso fica muito bom, galerinha, porque se precisar fazer uma intervenção medicamentosa no lote, você faz se essa intervenção medicamentosa for via oral, você já faz para todo o lote equalizado pelo bebedouro. Tá bom? Isso aí, então o meu diretor corta agora para a telinha para a gente dar prosseguimento aqui à nossa aula. E agora a gente vem para o manejo de fato, para o manejo sanitário. Né, que é a primeira fase da cria ou inicial. Lembra? Olha só, nós pegamos, dependendo da quantidade de aves, nós temos o ciclo, só que esse ciclo aí já foi fundido. Quer ver uma coisa? Como é que é o ciclo, Laísa? Ele é assim, ó. Olha aí o ciclo. Então tem um ciclo desse aqui, lá no outro canto tem outro ciclo. Então eles fundiram 2 círculos de proteção. Olha aí como ele ficou maior. É que fundiu os 2.
E ó, o comedor, ó, dependendo da fase, comedor inicial. Olha o que eles colocam também. Tem isso, Laísa. Nos primeiros dias, eles colocam jornal, colocam papelão para auxiliar esse processo de adaptação desses animais, por causa da cama do aviário. Tem pessoas que não colocam, aí a atenção é maior. Então, com 5 a 6 dias, junta o círculo, se for 4, como é que eu faço? São 4 círculos, eu junto 2 a 2, ficam 2. Mas depois de outra semana, junta 1. Depois solta todo mundo, tá? E até você ocupar todo o espaço do galpão. Perfeito? Aí, ó, temos comedouros definitivos. São esses aqui, são bem maiores, os comedouros definitivos, com a borda onde você vai fazer o movimento para equalizar a ração. Mas, professor Jefferson, depois de ocupado tudo, ó como é que fica. Olha que já bonito são a imagem. Aves, já são essas aves aí de máximo 20 dias. Então, do primeiro ao 6º dia, adaptação do animal ao ambiente. Quer dizer, que eles são habitados... Mas que ambiente? É a temperatura. Ó, isso aqui preto é porque é tudo aberto. Isso aqui é uma cortina que vai controlar a temperatura dentro do galpão. Então, do primeiro ao 6º... Primeiro, aqui, o 6ª semana, é adaptação ao ambiente. Aqui, os germes que estão ali, o material que está ali, o animal já está adaptado àquele... É igual o bico da mamadeira do filho. No início, a mãe ferve aquele bico, mas depois ela para de ferver. Não se indica ferver porque a adaptabilidade daqueles germes e micro-organismos, da chupeta, isso auxilia muito a ativar o sistema imunológico do bebezinho. Então, ele está ativado o sistema imunológico. Então, aqueles micro-organismos que estão ali já estão adaptados. Isso é o ambiente. Tudo bem até aí? Depois da 6ª semana, até 20 dias, ele tem que estar adaptado com o quê? Com o comedouro definitivo e o bebedouro definitivo. Uma coisa é o ambiente, outra coisa é a oferta de comida e a oferta de água para esses animais. Tem que estar adaptado com o definitivo, com o comedouro definitivo e o bebedouro definitivo. Tudo bem? É isso aí. Então, né, o galpão deve estar totalmente ocupado, como o professor falou, até 21 dias. Isso. Porque já comedores e bebedores, eles vão ser substituídos e aumentados. Porque, por exemplo, tem que ser distribuídos de uma forma que a ave, Laísa, ela não vai andar atrás do comedouro. O comedouro tem que ficar próximo. Então, tem um cálculo que a gente faz por galpão, mas isso é uma outra aula. Isso aí. Prosseguindo agora... A debicagem, vai lá. A debicagem, o que é, afinal de contas, professor, a debicagem, vamos lá, clica aí. Manejo aí. Olha só, a debicagem é uma coisa... Ó, tá vendo o bico da ave, Laísa? O bico da... Vamos aqui, Laísa, pra frente. O bico da ave, meus queridos, o bico da ave, ela é certeira. Ela bica, ela seleciona o grão. Só que a gente está tratando de ração. A ração tem uma granulometria, tem sais minerais e nutrientes específicos, se for para corte ou para postura. Então o que a gente faz? Nós cortamos 1/3, é corte do bico mesmo, 1/3, depois cortamos 2/3 do bico superior. Depende se a sua ave é para corte ou para postura. Do bico inferior é só 1/4. Tem pessoas que só faz 1/3 no bico superior. Para quê? Para que o bico da ave fique igual uma pá. Vai ficar desse jeito assim. E aí, quando ela for comer, ela não vai selecionar o grão. Ela vai pegar um punhado de ração de forma homogênea. Dá um clique aí, Laísa. Olha só. Desse jeito fica. Só que tomar muito cuidado. Pode clicar mais um pouquinho. Tem que tomar muito cuidado com a temperatura. Tá bom? Para realizar, para não danificar o bico do animal. Desta forma, você vai fazer uma equalização. O objetivo disso, clica aí, Laísa. Quando a gente faz a debicagem, pode clicar mais um pouquinho. Clica mais um pouquinho, clica mais um pouquinho, clica mais um pouquinho. A ave tem um comportamento de ser hierárquica. Então, elas brigam para mostrar quem manda. Só que tem que tomar cuidado com o quê? Se você faz esse corte, você evita que, na hora
de realizar a equalização, elas briguem. Porque se ocorrer ferimento, uma fica bicando na ferida da outra. Então tem que evitar o canibalismo, escolhas das partículas da ração e a hierarquia social. Alguns galpões só tem fêmeas. Outros galpões pode sobrar um macho. Isso cria essa briga de hierarquia. Erro na sexagem. É admissível, pelo menos aí, uns 5% no erro da sexagem, que é separar macho de fêmea. Mas, professor, é muito importante isso? Não é que seja importante, pessoal. É assim, pode ter o macho, pode ter a fêmea, porque eles são abatidos antes do amadurecimento sexual, tá bom? Só que para evitar esse efeito do lote, da hierarquia social e também equalizar, fazer com que todos eles se desenvolvam junto, porque macho tem um desenvolvimento diferente da fêmea. Dá um clique aí. É isso aí. Mais um, aí ó, melhoria da viabilidade do plantel. O que é essa melhoria da viabilidade? Que todos se desenvolvam juntos. É isso Na aí. tela, meu diretor. Mais um. Finalizando aqui, já prosseguindo aqui, vamos ver a segunda fase, que é a fase da recria. Recria. O que é a fase da recria? A fase da recria Laísa, é uma fase que você utiliza mais o peso. Por exemplo, tem o pintinho, frango e o adulto. E aí você vai para o abate. Claro que eu vou definir aqui qual é o abate que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer a pesagem. Você faz a pesagem daqui para cá por amostragem, para ver se o lote está se desenvolvendo. A cada 20 dias, por exemplo, 20 dias não, a cada 15 dias eu tenho que fazer a pesagem para ver se o lote está desenvolvendo, tem que estar aumentando de peso. Se ele demonstrar que não está aumentando de peso, tem algum erro. Isso para corte. E o que é essa realização de pesagem em frango de postura? Frango de postura você não realiza a pesagem, é a quantidade de ovos para você fazer a repicagem. O que é? Você tira a ração das galinhas de postura, vai cair toda a pena. Quando ela está baixa produtividade, dá depois, só deixa com água, depois dá um repique de ração. Elas renovam, revigoram e você tem mais 6 meses de produção. É isso. É isso aí. E já chegamos aqui ao final da nossa aula. E já eu e o professor Jefferson, a gente volta aqui. Para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, para sanar qualquer dúvida que ficou, porque vai ter atividade. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.